vocês mostrem para o cliente o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de fraude nesse equipamento. Ó, é um braço solto, ele não tem nenhum dispositivo que eu possa travar aqui, ele é solto, e eu vou colocar em contato um rolete de rolamento com uma capa de rolamento, tá? Assim, ó, uma superfície cilíndrica com a outra, e vou pressionar. Teoricamente eu tenho um único ponto de contato, tá? Toda a carga que eu vou colocar aqui, ó, no torquímetro, ele vai estar em cima de um único ponto. Eu tenho aqui um braço de alavanca de 1 para 10. Então, cada quilo de pressão que eu coloco aqui, são 10 quilos nesse ponto. Tá? Então, é uma situação. Eu tenho aqui, ó, um rolete fixo, um anel que gira e coloco em contato as duas peças. Não existe nenhum equipamento mecânico numa condição tão crítica quanto essa. Um rolamento, por exemplo, eu tenho um rolete desse girando entre duas pistas. E se eu tenho carga e está girando, a cada momento ele está apoiado num ponto diferente, tá? Ou numa linha diferente. No dente de uma engrenagem é a mesma coisa. Cada momento eu estou trabalhando em locais diferentes da superfície. Aqui eu estou trabalhando num único ponto do rolete sempre, tá? Ó. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, dá desculpa, na verdade. Teve um indivíduo que eu fui apresentar, ele falou que no vídeo que ele viu, que eu mostrei, né, no vídeo anterior, ele falou, esse rolete ele pode ser feito a metade de um material e a outra metade de um outro material. Tá bom, eu posso depois até girar o rolete e fazer, mostrar que é a mesma coisa, né? Mas contra São Tomé não há coisa que funcione, só a prática mesmo. Eu vou pedir para uma pessoa me ajudar a acionar essa alavanca toda vez que eu tiver necessidade, tá? Eu vou ficar do lado de cá, eu vou segurar. Esse daqui é plástico, isso? É. Mas é forte. Mas é forte, mas eu vou segurar aqui para que ela não vibre, para que não vibre. Eu vou colocar 4 ml de óleo de primeira linha do mercado. É um óleo HLP68. Ele é utilizado para lubrificação de rolamentos, redutores de baixa carga, centrífugas, compressores, principalmente em sistemas hidráulicos. Tá? Então é um produto acabado, formulado e já vem com uma pequena quantidade de aditivo anti-desgaste, que suporta uma certa carga de trabalho. Vou colocar 4 ml de óleo aqui, ó. Pode ver, olha, 4 ml. Por que eu faço de forma dosada? Porque a maioria dos testes que são conduzidos no mercado com esse mesmo tipo de máquina, o pessoal derrama óleo a olho, depois coloca o produto a olho, e se você observar a quantidade de óleo que ele coloca e a quantidade do produto que ele coloca, você vai ver que no mínimo ele está colocando 10, 20% do produto. Agora, 10, 20% do produto em cima de uma carga de óleo está bem acima da dosagem recomendada, inclusive por eles. E joga, tá certo? E joga uma quantidade absurda. Nós vamos colocar de forma dosada. Coloquei 4 ml de óleo, isso equivale a 160 gotas. 3% de 160 gotas são 4,8 gotas, eu vou colocar 5, evidente, né? No caso normal. E no caso crítico, quando o equipamento já mostra algum tipo de desgaste, eu utilizo 5%. Em cima de 160, 8 gotas, tá? Eu vou fazer primeiro
o teste com um produto pronto. Você pode ver que o anel pescou o lubrificante e vai fazer a lubrificação do ponto. Eu vou pedir para o Fabiano, ele vai acionar essa alavanca e ele vai me cantar com quantas libras nessa escala vermelha aqui, ó, houve o rompimento da película, tá? Vamos lá. Pode ir. Não sei se vocês perceberam, quando ele fez o esforço, na verdade, por volta de 10 libras, ele já começou a arranhar e a fazer o barulho. E ele segurou na altura mais ou menos de 25 libras. Olha só a quantidade de desgaste que aconteceu. Por favor, venham aqui dar uma olhada. Uma cicatriz bem grande. Aproximadamente 20 milímetros quadrados dá essa cicatriz. Ele é cheio de estrias, marcas de arrastamento de material, tá? Muito bem. Quando você demonstra e mostra um produto que nem o Alpha X, a primeira coisa que a gente imagina, falar, eu vou colocar esse produto num rolamento que já está desgastando, ou um redutor que já está com problema. Esse é o primeiro pensamento. E a maioria das empresas coloca um produto nos equipamentos já com problema. Tá? Ao invés de usar num equipamento que ainda não apresentou problema, porque a ideia final é que ele nunca venha apresentar nenhum sintoma de problema durante a sua vida. Vamos supor que essa marca que está aqui e o desgaste, a parte do metal que está soldado no anel, seja de um rolamento já desgastado, ou 2 dentes de uma engrenagem que já desgastou. Eu falei para vocês que o produto tem a capacidade de sair do óleo, migrar para a superfície dos metais e criar uma barreira anti-atrito praticamente indestrutível, tá? Aquela barreira indestrutível, o que ele vai fazer nessa cicatriz? Inicialmente, como o Fabiano vai segurar esse torquímetro na posição de ruído, ou seja, com desgaste acontecendo, essa cicatriz vai ficar um pouquinho maior. Mas logo em seguida, quando eu colocar o produto, vocês vão ver que o barulho, o ruído que existia de desgaste vai desaparecer, tá? Algo em torno de entre 5 a 8 gotas, tá certo? Então, vamos fazer esse teste. Você vai segurar aqui e manter um valor aproximadamente de 20, tá? 20 libras. Porque com 20 libras, você vai manter. E eu vou pingar aqui, ó, conforme eu vou pingar na lateral. Segura lá. Vocês viram? Ele está segurando, mantendo a pressão. O que aconteceu? O produto saiu do óleo, foi para a superfície dos metais e criou aquela barreira de proteção. A partir desse momento eu não tenho mais desgaste. Tá? Não tem mais, não vai aumentar, não vai mais chiar, não vai fazer mais nada. Vai aumentar. Quantas libras? 35. 40. 40, vai até 60. 60 libras, gente, ó. Não há nenhum ruído mais.
senão você vai... Observem a imagem da cicatriz. Ficou um pouquinho maior, mas olha só como ela ficou extremamente lisa. Tá? Se lembra que eu falei para vocês que a barreira de proteção, conforme você vai trabalhando naquele local, ele transforma a superfície numa superfície mais lisa. Aí há uma distribuição de carga, uma lubrificação melhor, e com a barreira de proteção eu não tenho mais desgaste. Vamos fazer eu vou pegar e girar ligeiramente o rolete. Olha só, uma superfície nova. Vou manter essa superfície com essa solda e tudo. Vou ligar a máquina. Por favor. Quanto? Eu estou aqui nos 50, 60 libras. Mantenho 60, mantenho. Olha só, eu não tenho nenhum atrito, tá? Vamos... Pode voltar. Olha só o tamanho da cicatriz que ficou. nenhuma. A marca que ficou aqui é por causa do contato muito pesado que aconteceu. Pode passar a unha aqui, ó. Olha só a temperatura, gente. Olha só a temperatura, tá? Nessa pressão, se eu não tivesse usando, esse rolete estaria tão quente que você nem sequer conseguiria aproximar o dedo, tá? Olha só. Vamos lá até onde vai? Eu vou segurar para não... Conta 10. 10. Não, 10 não. Não, conta 10. 100 libras. 100 libras, volta mais. 113 libras. 140 libras. 140. 140, gente. 140 não. Dá uma olhada de novo. Não houve nenhum aumento no tamanho da cicatriz. Ó, a temperatura, ó, tá quente, tá? Tá quente, mas suportável, ó. Tá quente. Ela para estar azulada, tá? Mas olha o tamanho da cicatriz, permaneceu exatamente a mesma coisa, apesar de ter dado uma carga de 140 libras, que é 14 vezes a carga que o lubrificante original aguentou. A água é um dos piores inimigos que existem no óleo lubrificante. 0,05%. Né? Aqui já deu 2.000 ppm. 0,05% ou 500 ppm de água, ele tira 70% da vida útil do rolamento. Eu vou colocar aqui água, ó, gente, ó. Dá lá 20, 30, 40%. A barreira já está feita. Então a ação da água vai ser nula. Setenta, 80, 90 milhas. Olha só. Agora, é claro, com a ação da água, a temperatura abaixou, ó. Olha só. Ó, eu estou colocando o dedo em cima. Tá frio. Né? E olha a cicatriz. A cicatriz. Não, olha só. Pode botar o dedo aqui, ó.
Era para estar rubro, azul, de tanto Você não quente. botou na hora que Tá? tava quente, né? Mais impressionante é o seguinte, olha o tamanho da cicatriz, praticamente não houve nenhuma alteração. Quando você tem a água, é o segundo pior inimigo do lubrificante. O sólido, isso daqui é areia pura, tá? Ó. Qualquer ambiente de mineração, siderurgia, agricultura, você tem muita areia. Ó. Olha só. A 90, 100 libras. Mas mesmo assim, olha só, a cicatriz continua de um tamanho bastante reduzido. Deu 100 libras mesmo. É bom que se frise o seguinte, qualquer coisa acima de 20 libras nesse instrumento é uma situação que não existe em equipamento nenhum mecânico do mercado, né? Qualquer coisa acima de 20 libras. Imagina só, com óleo original de boa qualidade, com 10 libras ele já começou a chiar. Se eu colocar um produto com EP maior, no máximo vai dar 20 libras. Então esse é sinal de que acima de 20 libras é uma situação inimaginável. Tá? O que a gente está fazendo aqui é extrapolar uma condição mecânica que existe no mercado. Eu vou tirar. Não existe essa situação, né? Não existe. 140, então, é um absurdo. Olha só como é que está o lubrificante. Ó. A situação do carro do Jorge, sem óleo, pega aqui umas 20 libras e mantém. 20 libras. Aquela barreira que foi, pode botar mais, 30, 30, foi 40, vai. 40. E segura. Já é uma pressão extraordinária em termos de, olha só, eu estou sem óleo e ele continua. Ele está já há 15 dias com o carro dele sem óleo, então, exatamente por causa dessa situação. Se forma a película e... É isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Alguém me faz, pode limpar esse cárter para mim? Tirar essa sujeira toda. Enquanto isso eu vou lixar. Toda vez que eu tiver que tirar o condicionamento de metais, eu tenho que lixar. Se eu não lixar, ele continua no metal e continua fazendo influência na lubrificação. Tá? Tá limpo.
R$10, serviço. Eu vou colocar 4 ml de água. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a gente usa óleo ou graxa como meio porque ele já está lá, tá? Se tivesse água dentro do redutor, o que aconteceria? Eu vou colocar aqui, ó, em cima de 4 ml de óleo, eu vou colocar, ó, De água, né? de água, eu vou colocar, ó, 2 gotas de produto. Não seria assim, não. Só água. Quando vem muito em cima. 60 libras. 60. Mais 80, 90, 100. Essa é a maior força. Chegue aqui, ó, chegue. O Baiano, já estou aprendendo olha só, quer ver? Percebe que o produto está, agora não está não, quer ver? Na hora, quando ele parar de fazer o esforço, quer ver? Deixa aquecer. Quando ele tirar, chega aqui e dá uma olhada no... Olha só onde que está o produto, olha lá. Ele subiu, está em cima. Tá? Ele foi exatamente na região onde há atrito. É onde está o calor. E o produto é catalisado e agregado no metal através do calor. Então, olha só. Onde está o produto, ó. Olha lá. Então, se eu não tenho óleo, se eu tiver qualquer outra coisa, ele também faria a migração para a superfície dos metais. E fazendo a migração, ele protege a superfície. Até mesmo É claro que não é por causa disso que você vai colocar água no redutor e botar o produto. Aí seria, Economizar põe água, né? aí seria milagre demais. Mas, olha só o que ele faz só com água. 2 gotas do produto. Se um maluco colocar 1 litro de água num alfaiate, E com certeza vai funcionar. Não, com certeza vai funcionar. Se você colocar água, se você colocar água, sei lá, 3, 4 litros que cabem no carro, derrama isso daqui inteiro, o carro vai rodar, vai funcionar, não vai acontecer nada. A temperatura de operação com certeza vai ser mais baixa. Não é por causa disso que a gente vai fazer isso e sair com o carro por aí. Isso daqui é para demonstrar até onde chega o produto. Ele realmente é impressionante. O que ele faz no mecanismo que vocês observaram aqui é o seguinte: apesar de toda a pressão que a gente dá aqui, você vê que não há travamento entre as 2 peças, não há soldagem dessa peça, o rolete com esse anel, tá? Quando você usa um lubrificante comum, normal, que existe no mercado, e se você chegar no limite, ele solda as 2 partes e a partir dali ele bloqueia, tá? Exato. Esse bloqueio provoca no mecanismo, no caso do carro, por exemplo, bloqueou, fundiu, ele trava e compromete todo o motor. Se não houver o travamento, o que acontece? Você sabe que o motor fundiu, não travou, ele continua funcionando, a hora que você abre está todo desgastado, mas você pode ver que ele não travou. Muito mais simples de você fazer uma manutenção nesse motor. Não vai afetar, mancal não vai afetar nada, só a bronzina vai estar, só a bronzina é que vai estar afetada, a biela não, nem outra parte do meio. No caso do equipamento industrial, ele poderia afetar o motor, acoplamento, o eixo e a própria máquina. E se ele não travar, ele só compromete o rolamento.
mesmo assim o rolamento ainda vai continuar girando, apesar de todo o problema que ele tem. É isso aí, gente. Alguém tem alguma dúvida? Agora eu queria, por favor. Agora vamos fazer as... Só um